galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Universo Somar. Tô aqui com meu amigo Ed Freitas. Fala aí, Ed. Fala, galera, tudo bem? Estamos aí para mais um episódio. Beleza. E hoje o tema vai ser um especial GTA. Vamos falar aqui de todos os GTAs, pincelar alguns e falar principalmente dos jogos principais da série. Beleza? Porém, antes de começar, vamos aqui falar dos nossos patrocinadores. O Universo Somar é gravado aqui no Estúdio Somar. Esse estúdio que é totalmente versátil. Você vê que o nosso programa é totalmente diferente dos outros, né? Porque esse estúdio ele é customizável. O Estúdio Somar, você pode trazer os seus itens para fazer suas gravações, para decorar os armários que nós temos aqui. Também tem cores diferentes, ao qual você pode escolher baseado na cor aí do seu projeto. E se você tem uma ideia que você não sabe como desenvolver, o pessoal daqui também ajuda você. Então, vou deixar aqui na descrição do vídeo os links das redes sociais e dos contatos do Estúdio Somar. Aí você entra em contato lá, você vai ser muito bem atendido e você vai ser direcionado para fazer uma reunião ou então falar sobre o seu projeto e eles vão ajudar você a desenvolver o seu projeto, beleza? O Estúdio Somar também tem como parceiro a Wolftech Soluções, que é uma empresa de informática e de segurança eletrônica. Se você procura aí um contrato de manutenção para sua empresa ou precisa consertar o computador da sua casa, eles prestam esse serviço. Eles também trabalham com câmeras de segurança. Você que precisa aí monitorar a sua empresa ou até mesmo a sua residência, o seu bebê de casa. Então eles têm câmeras lá que não precisa fazer nenhum quebra-quebra, nem confusão. Rapidamente instalada e você tem acesso aí no seu celular, nos seus outros dispositivos. Então, procure aí o Wolftech, vou deixar aqui também embaixo na descrição os links para vocês entrarem em contato. E também somos parceiros aqui da Casa do Silk Estamparia, que fez essa caneca que vocês tanto me perguntam aí no meu PV do Instagram. Então, é a Casa do Silk que fez. Eles trabalham lá também com brindes personalizados, acrílicos, camisa, silk, como o próprio nome da empresa diz. Então, se você precisa de algum desses serviços, procure lá o meu amigo Cristóvão. Diga que veio aqui através da Universo Somar e ele vai ajudar você. Beleza? Dito isso, vamos começar aqui com o nosso programa especial GTA. Esse jogo tão amado por tantos. O que você acha, Ed, de GTA? Isso aí. Vamos lá. Antes de começar, Lerte, essa semana você tem assistido alguma coisa, jogado alguma coisa? Pô, bem lembrado. Sobre jogo, eu joguei aí uma partidinha do Call of Duty Mobile. Infelizmente, ultimamente tenho jogado mais no celular por causa do tempo. Mas voltei a jogar, tô ali tentando pegar a manha de novo pra voltar a disputar melhor, né, com o pessoal. Que é um jogo muito disputado, mas tô pegando a manha de novo. E você jogou o quê? Eu voltei a jogar o Death Stranding por causa do anúncio aí da data do segundo. Tô tentando pegar a platina dele. É bem legal de pegar, tem que fazer muita coisa, mais de 100 horas de jogo. Caramba. Mas eu tô lá nessa luta da platina. E também, sempre uma vez ou outra, vou lá no GTA Online fazer umas loucuras e depois dormir chateado. 100 horas, você falou do Death Stranding, é pra zerar ou pra platina? Zerar e fazer a platina. Caramba, legal. Depois já tenho mais de 50 horas que eu já terminei. Eu tô caçando o restante dos troféus. Maneiro, legal. Bom, de séries e filmes, eu assisti um lançamento aí do Netflix, Electric State. Você assistiu? Não, ainda não. Tá perdendo nada, chatão. E continuo assistindo o Reacher, né? Que é lançado semanalmente. Tá, acho que é no 5º episódio, se eu não me engano. Tá muito bom, velho. Legal. Já recomendei aqui pra vocês. Né? Vou deixar aqui também o link da Amazon, que é onde essa série tá passando. Você clica lá, você ganha 30 dias grátis pra assistir o que você quiser. Beleza? E o que você assistiu aí essa semana? Eu tô assistindo Demolidor, acompanhando os lançamentos. Tá, no momento que a gente está gravando aqui, tá no 4º episódio já. Demolidor? 4º episódio, isso. E finalizando, finalmente, Ruptura. Em breve vamos fazer um review dela aí. Massa, legal. Então, beleza, vamos lá. Sobre o Electric State, no próximo episódio que a gente falar de filmes aí, eu vou falar porque ele ficou chatinho. Então, vamos lá. GTA, velho. Quanto de sua vida você já dedicou a GTA, Ed? Muito tempo, muito tempo. A maioria das pessoas, todo mundo que joga algum momento jogou GTA, né? É uma série absurda, mais de 440 milhões de unidades vendidas, não é pouca coisa. Verdade. Uma das maiores, se não a maior série de videogames.
E vamos aqui comentar sobre seus principais lançamentos, como a gente conheceu, nossos jogos favoritos, algum que você não gostou por algum motivo. E aí, Beleza, vamos lá. começa pelo 1 aí, você Vamos começar pelo 1. Rapaz, jogou bastante 1? eu não joguei muito na época. Ele foi lançado em 99, é isso? 97? Foi 90, foi ali no 97. final dos anos 90. 90. 97, alguma coisa assim. Eu acho que eu joguei ele, sabe em que ano? Em 99. Na época eu achei um jogo um pouquinho difícil, assim. Porque era um jogo que não era um modo de jogar que a gente estava acostumado, né? A gente via o jogo assim de cima. De cima. Então, para poder você pegar a manha, ainda mais que eu jogava no computador, ali no teclado, era um pouquinho ruim, né? Sim. Porque se você apertasse para cima, o seta para cima, o player começava a andar. Aí se você apertasse pro lado, ele virava para cá. Então era um pouquinho difícil. E na hora de acelerar também, eu acho que eu era meio burro na época, eu podia trocar, né, o acelerador para, sei lá, tipo A, botão A. E aí controlar pro lado e pro outro as curvas. Mas eu na burrice não, eu jogava segurando para cima para acelerar. Então era muito difícil você controlar naquele mapa. Então na época eu achei um pouquinho difícil, mas eu gostei muito. Achei muito revolucionário assim na época o jogo. Eu joguei, na época, eu não tinha PlayStation 1, eu jogava naquelas locadoras que a gente ia meia hora, uma hora. Joguei um pouco, também não me empolguei muito na época, não vou ser sincero, mas por causa da visão, essa visão de top-down, né? Me incomodou na hora de jogar e tal. Inclusive, nessa época, eu não jogava muito jogo de shooter em console também, porque me deixava tonto por causa do controle. Sim. Então, eu joguei um pouco, a galera gostava, mas não foi aquela coisa que eu fiquei super empolgado. Mas, realmente, ele tinha muita coisa diferente para a época. Já tinha aquela visão de mundo aberto, coisa que a maioria dos jogos não tinham naquela época. Verdade. E já tinha um mapa grande, né? Sim, Extenso o jogo. E, se eu não me engano, ele era 3 cidades. Era 3 Era cidades. Vice City, San Andreas e Liberty City. Ó, que Se legal. passava em 3 cidades aqui, o primeiro jogo. Muito Acho bom. que nenhum outro jogo se passou nas 3 cidades. Depois ela foi dividida. Cada jogo foi se passando em uma cidade. Legal. E na época não era Rockstar ainda, não sei se a Rockstar já existia. Não, era Mas era DMA Design. DMA Design, né? Isso. Mas a ideia deles já era muito boa, né? Sim. E a história também não era tão bem desenvolvida como a gente Né? conhece Naquela nos jogos. época a gente não podia esperar muito, né? Verdade. Da história em si. Os games estavam ali, tinham saído da era 16 bits, né? Entrado nessa era 32 bits. Ali eles começaram a ter mais essa coisa cinematográfica, a ter dublagem. Essa coisa começou mais nessa era do PlayStation 1 e foi se desenvolvendo no PlayStation 2. Verdade. Bom, então, eu joguei, né? Confesso que eu não avancei muito no jogo, porque na época eu achei difícil, assim. Nessa época tinha uma oferta muito grande de jogos de computadores. Sim. Então, se você não focasse, você ficava jogando várias coisas ali e acabava não zerando nada. E aí também teve as outras versões, né, do GTA 1. Duas expansões, né? Expansões. O GTA London 1969 e o 1961. O 1969 foi lançado no PlayStation 1. O 61 ele foi lançado totalmente como uma expansão e só lançou no PC. Nunca chegou nos consoles. No console, no caso, no PlayStation 1. Ele era uma história um pouquinho diferente. Até hoje é o único GTA que foi baseado em uma cidade real, que é Londres. Por isso que o nome é GTA London. Sim, verdade. E depois eles nunca mais repetiram isso de fazer uma cidade real. Sempre Por que fizeram as será, cidades né? fictícias baseadas em cidades reais. Será que era a dificuldade de reproduzir ali Eu fielmente? não sei se era isso. Eu tenho uma ideia que eu acho que eles queriam evitar mais polêmica do que eles já tinham. Que eu acho assim, a partir do momento que você bota um jogo violento em uma cidade real, você está falando que aquela cidade é violenta. Sim, bem lembrado. A partir do momento que eles colocam Vice City, que é uma imitação de Miami, todo mundo vai saber que é Miami, mas não está escrito ali Miami, está escrito Vice City. Então, se o estado da Flórida, a cidade de Miami, quiser fazer alguma coisa contra eles, eles vão simplesmente falar, não, é Vice City, não é Miami. Verdade, bem lembrado. Eu tenho essa teoria, é coisa minha, não é nada certo, nada... E essa questão de ser uns jogos violentos, na época, sua mãe ou seus familiares Como eu implicavam... jogava na rua, ela não sabia o que eu estava jogando. Eu nunca... No PlayStation 1, quando eu tive o PlayStation 1, já foi bem tarde na vida do PlayStation 1, já tinha um PlayStation 2 lançado, então eu tinha muito jogo para jogar.
Eu fui jogar os que eu mais gostava, como sempre fui fã de RPG, fui jogar os RPGs, jogar alguns jogos de plataforma, então acabei não pegando o GTA para jogar quando eu tinha em casa, apenas na rua. Então ela nunca soube dessa violência. E o RPG que você jogava era esse aí, de sua camisa? Esse aqui foi um dos principais, né? E é um dos seus que me favoritos fez também, né? gostar muito de RPG. Já havia jogado no Super Nintendo, mas no PlayStation 1 foi quando eu me apaixonei pelo gênero. Pô, legal. No meu caso, minha mãe era crente, né? E aí eu jogava escondido em casa. Botava o volume bem baixinho, se alguém se aproximasse, aí era Alt F4 e já foi. Mas olha só, apesar de ser um jogo violento, não tinha muito realismo assim, no jogo. Então, não chamava tanto atenção para essa época, mas era anos 2000, né? Hoje, essa questão de jogos violentos, hoje as pessoas nem comentam mais, mas os jogos violentos eram polêmicos Sim. na época. Ele, como você falou, ele era um gráfico simples, então a violência não parecia tão explícita como parece nos jogos de hoje. Mas, para aquela época, ele era muito violento. Por quê? O pessoal estava acostumado com o Super Nintendo, jogos feitos para a família. Sim, videogame ainda era visto como brinquedo de criança. Então, você fazer algo nesse padrão, eles realmente foram totalmente fora da curva. Verdade. Beleza. Bom, aí a gente vai pro GTA 2. Esse aí, infelizmente, eu nunca tive a oportunidade de jogar. Foi mesmo? Só vi vídeos depois, tal, mas nunca joguei ele. Pô, GTA 2 eu joguei e muito. Tinha uma versão demo para computador que eu jogava. Aí tinha um tempo específico que você podia jogar. Eu ficava repetindo várias vezes. Missão. Porque foi bem mais revolucionário que o 1, porque já tinha uma imagem mais futurista. Sim. Assim, o jogo. O mapa já era bonito, os veículos eram bem feitos também. Já tinha bastante armas diferentes. Tinha lança-míssil, não lembro se no primeiro tinha lança-míssil. Mas no segundo não tinha, não. Já tinha. Então, para bagunçar na cidade, assim, era muito divertido. E o nome da cidade era Anywhere City. Cidade em qualquer lugar. Anywhere City. Tradução. E ela era baseada em uma cidade real ou era totalmente... Eu acho que não. Pelo menos que eu lembro, assim, não lembrava nenhuma cidade real, não. E aí... Uma coisa engraçada dele é que ele tinha uma função exclusiva no PC. Você podia escolher entre o dia e a noite. No PlayStation 1 não tinha essa função. Dia e a noite, e isso eu já porque no PC você poderia ter gráficos melhores, então quando você colocava a função noite, que era dusk, as luzes neon ficavam mais claras, ficava mais bonito a parte da luz do jogo, né? Era uma função exclusiva do PC. Olha só. Como o de PC que eu jogava era demo, não podia jogar muito. Mas aí, na época, eu descobri já existia um emulador de PlayStation 1 pro computador. Que você não jogava com ROM, né? Não jogava com o arquivo do jogo. Você tinha que ter o disco. E aí tinha um bug nesse emulador que quando você passava do primeiro mapa, que ia passar pro segundo, não tinha o carregamento do jogo? Sim. E aí não avançava pro segundo mapa, não, velho. Emulador sempre tem dessas. E não era o meu disco que estava com falha, porque eu comprei outros depois. Porque eu gostava muito desse jogo, gostava demais. E mesmo assim, era um trabalho danado. Na época não salvava esse emulador. Pra você ver, não salvava. Jogar sem salvar. E era difícil você passar pro mapa. Se não me engano, você tinha que atingir uma certa quantidade de dinheiro ali, fazendo as missões, para poder avançar pro próximo mapa. E aí, quando ia pro próximo mapa, o jogo travava. Mas mesmo assim, eu gostava tanto que eu ficava repetindo. Emulador é sempre complicado. Verdade. Uma coisa que dava muito problema em emulador também era quando você tinha que trocar o disco. Sim. Porque não esses que você usava o disco, mas o que você simulava o disco na própria máquina. Sim. Na hora de trocar o disco era certo dar problema. Era uma coisa muito chata em emulador nessa época. Hoje eles já melhoraram mais isso, mas era bem chato isso. E se eu não me engano, o disco também era ruim. É ruim você jogar jogos de 2 discos, que na hora de mudar realmente dava problema. Sempre dava problema. Mas era a solução. Só uma curiosidade, você falou em não salvar. Eu lembro quando eu ganhei o meu PlayStation 1, eu não ganhei o memory card. Minha mãe e meu padrasto que me deram, eles nem sabiam nada disso. Me entregaram o PlayStation 1. Eu peguei uns jogos emprestados até com o Marcelo. Sim. E
Quando eu fui jogar, não tinha memory card. Eu joguei o jogo o dia inteiro para chegar no final do dia, não consegui zerar, dormi. No outro dia tive que jogar tudo de novo do começo. Se eu não me engano, foi Harry Potter. Harry Potter. Pô, Harry Potter, né? Era uma época diferente, viu? Caramba. Ou se hoje eu jogaria o videogame na parede. E o GTA 2 iniciou algo novo que não teve no 1, que era o sistema de... Como é que eu posso falar? Moral que você tinha com as gangues? Sim, Não, sim. como é que chama isso? É tipo você ter a moral com uma gangue ou com outra, dependendo das missões que você fazia. Isso. Isso Era aí tem no medido. Cyberpunk. Ah, tem o Cyberpunk, Tem. né? Então, tinha lá, tinha 3 gangues principais. E a depender das missões que você fazia, você ia ganhando moral com uma e perdendo com outras. Sim. Aí foi introduzido isso nesse jogo, no GTA 2. Era interessante essa temática aí. Verdade. Pena eles não terem levado para os outros jogos, né? Verdade. E o 2 ainda não era pela Rockstar, né? Se eu não me engano, o 2. Não, ainda era DMA Design. Era DMA. Acho que começou a Rockstar foi a partir do 3. Verdade. Mas acho que o 2 ajudou mais a aumentar a popularidade do jogo. Na época do 1, eu ainda conversava com meus amigos, as pessoas não conheciam ainda, mas a partir do 2 as pessoas já conheciam. Foi. Esse meu disco eu emprestava para outros colegas também. Eu gostava tanto que eu queria que as outras pessoas jogassem. E é isso, ficou mais conhecido o 2. Beleza? E chegamos finalmente à era 3D, né? Do PlayStation 2. Verdade. Que aí foi quando eu realmente conheci a série a fundo, virei fã, joguei todos lançados nessa época, claro que uns mais que outros, e vamos discutir mais isso aí. GTA 3. Já o 3, eu não joguei tanto. Não sei porquê, nos CDs piratas, né, que eu tinha, o 3 não, era difícil de achar, não sei porquê na época. Eu joguei o 3 também, mas no mesmo esquema. Eu tinha um PlayStation 1, aí ia para a locadora para jogar o PlayStation 2. Aí sim. jogava o PlayStation 2, jogava o GTA, jogava outros jogos também. Mas o 3 não foi o que eu mais joguei. Anos depois eu instalei no computador e fui jogar, mas tipo assim, não joguei tanto quanto o 2. Uhum. Acho que na época eu ainda jogava muito o 2, por eu gostar muito. Sim. Mas o 3 eu não joguei muito, mas foi muito importante porque iniciou, né, essa era 3D. Ele começou o mundo realmente aberto, em 3D. Foi uma coisa totalmente diferente na época, né? As loucuras que você podia fazer... Acho que 90% das pessoas que jogavam não faziam as missões da história. Só faziam bagunçar pela cidade. Verdade. Porque a gente saiu daquele modo de jogo que você via de cima, né? Top-down, para um jogo realmente 3D, né? Que você era livre. 3D. O mundo livre, os outros eram também, mas é diferente, né? Você vê o bonequinho lá, você poder controlar ele pelo mundo, era muito melhor. E, me lembro que tinha as luzinhas no chão, né? Que você entrava para fazer as missões. Sim. Foi muito bom também o 3. Foi. Mas o 3 não é tão comentado assim, né, velho? Não, porque logo depois dele veio o Vice City, que eu acho que foi muito mais adorado pela galera do que o 3. Eu mesmo joguei muito mais Vice City do que o 3. Eu também, velho. Vez ou outra ainda, me dá uma maluquice assim, que eu instalo e jogo de novo, velho. Vice City. Vice City foi incrível. Na época foi absurdo, né? Ele melhorou muito o que o 3 trouxe. É como se o Vice City fosse meio que uma expansão de luxo do 3. Ele pegou aquilo que o 3 tinha, melhorou, trouxe coisas novas, melhorou a parte gráfica e foi muito, muito legal. Foi, velho. Tem alguma experiência assim engraçada com o 3, com o Vice City? Com certeza, porque tinha aquele ambiente de praia, eu gostava muito de jogar. Joguei muito tempo primeiro brincando, sem cumprir as missões. Eu nunca zerei o Vice City. Nunca zerou? Não. Eu zerei várias vezes. Mas ele é muito fácil de você se distrair. Sim. Né? E, velho, eu demorei por ter tanta liberdade e os mapas serem tão bonitos. Você ia nas ruas, assim, nas ruas das casas bonitas, eu gostava de passar observando. Tanto que eu nem gostava tanto de pegar carro tão veloz, assim, quando eu tava jogando pra brincar, que eu gostava de ver o cenário. Sim. E foi uma evolução muito grande, velho, do jogo. Tanto que, como eu falei, até hoje, de vez em quando, eu ainda instalo lá e jogo. E eu gosto muito da história. A história é muito legal. E ele era muito baseado no filme Scarface. Sim, verdade. Inclusive, teve um jogo de Scarface também, mundo aberto, na geração do PlayStation 2, que era o GTA de Scarface. Que era muito bom também.
Pô, eu lembro. Você falou agora, eu lembrei de uma revista que tinha um detonado desse jogo. Detonado, acho que a galera nem deve saber o Revista que é com detonado, você se entregou todo aí agora. Revista com detonado, Se eu não me engano, ninguém nem sabe o que é isso hoje. acho que foi você que me emprestou uma revista que tinha um detonado dele. Uma vez você me deu um monte de revista, assim, que você tinha bastante, né? Tem até um. Ainda tem? Eu vou falar um segredo aqui, eu tenho a revista até hoje. Será que essas que me emprestou você ainda Essa tem? eu acho que eu não tenho mais, não. Acho que era a revista PlayStation mesmo, se eu não me Acho que eu engano. tenho lá é mais da PlayStation 3 pra cá. Ah, tá. Aí eu lembro que você me falou, tinha um detonado lá de Scarface. Mas voltando, eu contava a história já de Tommy Vercetti. Eu acho que começou a ficar mais cinematográfico a partir do Vice City. Foi. Porque tinha uma história muito legal se passando ali. Resumindo aqui, né? Tommy Vercetti estava preso e, como ele era um cara muito problemático, a máfia não queria mais ele lá na cidade deles. E aí eles queriam aumentar a influência da gangue, da máfia, na verdade, né? Em Vice City. Aí disse, bom, lá já é dominada por outras gangues. Vamos mandar Tommy Vercetti pra lá. Se der problema, deu. Se não der, provavelmente tem um benefício de estar tentando. E aí ele vai pra lá com uma grande quantidade de dinheiro que o chefe dele manda pra poder comprar uns negócios lá pra começar a influência da gangue naquela cidade. E quando ele vai fazer essa transação, algum traíra, alguma coisa aconteceu em que o produto que ele estava indo comprar e o dinheiro são roubados. E aí o chefe dele fica puto, diz que quer o dinheiro de volta, não quer saber ou não, e aí ele que se vire para conseguir recuperar. Então a história do jogo é esse. Ele vai se envolvendo cada vez mais com outras pessoas que prometem ajudar ele a tentar recuperar esse dinheiro para conseguir ficar de bem lá com o chefe. Então já tinha uma história assim, né? Que você pode contar e que é bacana, né? Que era meio que um filminho ali que ia acontecendo. É a história entre as básica missões. de GTA. Sempre assim, o protagonista chega a um local, acontece alguma coisa com ele, ele fica envolvido com gente perigosa e tem que se virar para resolver isso tudo. Verdade. Basicamente, quase todo GTA segue essa linha. Isso aí, verdade. E aí me lembro que tinha a Katana, que eu não sei se tinha no 3. Eu não lembro. Tinha a Katana, que era legal. Tinha um parceiro dele lá que ajudava ele em algumas missões. Isso também era muito bacana. E aí você vai evoluindo, você vai ganhando casas. Eu me lembro que tem uma casa assim com uma garagem que dava pra botar vários carros. E o legal é, se você deixasse o seu carro lá e salvasse, o carro permanecia lá. Sim. Eu não sei se no 3 tinha isso, mas já era um... 3 eu não lembro também, não. Não lembra não, Acho né? que não tinha, não. Era uma evolução. E o carro ficava lá, da cor que você deixou, ficava lá. E tinha uma coisa, se você botasse o carro na garagem, saísse, voltasse, o carro tava reformado, né? Novinho. Então, pô, é legal. Eu gostava de guardar os meus carros favoritos lá nessa garagem gigante dessa casa que no decorrer você ganhava. E é isso. Pô, um jogo que me traz muita saudade. Eu É uma gostei coisa demais. que a Rockstar hoje, ela tem essa demora hoje em lançar um jogo pro outro, é um desses motivos, esses detalhes. Sim. Nessa época era muito mais fácil fazer um jogo. 2 cocas ali, 3 coxinhas, galera terminava, acabou. Lançava o jogo. Hoje, além de milhões de dólares para fazer, equipes enormes, quanto mais detalhes ele coloca, mais trabalho gera, meses de trabalho por detalhes simples. Então isso aí causou essa discrepância de lançamentos que a gente não tinha entre os primeiros, que era lançado quase todo ano, ou de Quase 2 em 2 anos, tinha anualmente. um período bem curto de lançamento. Que a partir do 4 foi se perdendo até o 5, levou 4 anos, se eu não me engano. Entre o E 4 do 5 para o 6, por enquanto, 12 anos. 12 anos. Caramba. Entendeu? Então, esses detalhes dela que é uma coisa muito boa, né? Que todo mundo admira, mas que também é meio que atrapalha o andamento da programação e tudo que é feito no jogo. Verdade. Vamos falar mais sobre isso no decorrer do episódio, mas a gente falou bastante sobre isso no primeiro episódio também, né? Foi. Se você quiser, volte lá no primeiro episódio e veja o que a gente falou, né? Sobre o lançamento. Sobre GTA 6, falamos sobre isso lá também. Exato. Aproveitando, você que está assistindo aí, ó, se inscreva no canal, por favor. Sabia que quase metade das pessoas que assistem os nossos vídeos não são inscritos? Aí tá enfraquecendo, ajuda a gente aí. Curte, compartilha, deixa o like, ajuda a gente aí. Isso. Então, aproveite e comente aqui embaixo, né? Qual é o seu GTA favorito? Qual é que você mais gosta? Qual o primeiro que você jogou e qual o seu favorito? Verdade, bem lembrado.
Muito bem. Bom, foi uma evolução muito grande esse GTA. Excelente jogo. Joguei demais. Indico aí também a vocês que não tiveram oportunidade. É fácil você encontrar ele aí pra jogar. Jogue e depois comente aqui também o que você achou, beleza? Bom, daí passamos a um dos maiores. Esse aí, GTA San Andreas, se você perguntar qualquer pessoa daquela época, 110% jogou. GTA San Andreas foi o GTA. Os outros foram bons, fizeram sucesso, mas GTA foi o que popularizou GTA para a grande galera. Todo mundo que gostava de qualquer tipo de jogo queria jogar San Andreas. Se era fã de jogo de tiro, você jogava San Andreas. Se era fã de RPG, você jogava GTA San Andreas. Se era jogo de futebol, você jogava San Andreas. Não tinha para onde correr. Você não conhecia uma pessoa que não jogasse San Andreas. Algumas jogavam sério para zerar, outras só para bagunçar. Conheci várias pessoas que não tinham videogame, não tinham PC em casa, ia para lan house, para esses locadores de videogame, pagava horas para ficar horas ali sem fazer nada, só zoando para lá e para cá. Verdade, velho. E que coisa, né? Sempre existiu, mesmo na minha percepção, duas galeras do game. A galera que só joga futebol, né? Na época, o Winning Eleven e FIFA. E as pessoas que jogavam de tudo, que era a gente que gostava de todos os tipos de jogo. Mas GTA, até a galera do futebol jogava. Todo mundo. Né? Mundo. Que Não mesmo, existe esse. mesmo que E San Andreas, você... principalmente. Verdade. San Andreas era único. Ele evoluiu bastante o que o Vice City trouxe, né? A cidade era muito maior. Se eu não me engano, eram 3 cidades. No Que San era Andreas. Los Santos. Los Santos. Tinha mais 2 cidades próximas. Tem Não o lembro o nome interior. agora, mas tudo dentro do San mesmo Fierro, local. verdade. É. San Fierro. Ele tinha aquele sistema do cara ficar gordo se você comesse besteira, Sim, ficar forte se você malhasse, ficar magro se você se exercitasse muito, porém não comesse. Então, assim, ele foi uma revolução também, né? Isso, não tinha muito isso no Vice City. Também você podia trocar de roupa a qualquer momento, né? Sim, sim. No Vice City, se eu não me engano, não tinha isso ainda. Eu não lembro Tanto que desse detalhe. a roupa do personagem Vice City era sempre aquela camisa verde florida e uma calça. Sim. Tanto que eu lembro, a maioria do jogo ele tá com essa roupa. Já no San Andreas não, né? E o San Andreas também já tinha uma história muito legal. Quem não gosta do CJ, né? Muito legal. E também já tinha um perfil mais cinematográfico também, porque é uma história muito legal, né? Deles, dos amigos deles ali. Como é o nome da rua? Groove Street, né? Oi? Grove Street, se eu não me engano. É Grove Street. A rua. Tanto que aquele lugar ali, né, onde eles moram, tanto que se alguém fizer alguma representação ali daquela rua, a gente olha de longe, a gente já sabe, né, velho? Como é que chama? Ele se passava ali como se fosse mais ou menos nos anos 90, naquela época que a briga de gangue estava muito grande ali naquela região ali de Los Angeles e tal. Então ele focou muito nessa cultura, a cultura do hip hop também ali daquela região, daquela época. E basicamente, para mim, é um dos meus favoritos. Teve muita novidade. Parte de nadar começou nesse, que não tinha. Não tinha, é verdade. Começou a nadar nesse aí, que era uma coisa que a galera queria muito, até para fugir da polícia. Então, assim, ele foi revolucionário também. Como eu falei, a Rockstar, ela é revolucionária. Ela tem os seus defeitos, no caso de vários processos de assédio, vários problemas dentro da empresa. Na Rockstar? Mas, mas em relação à qualidade dos seus produtos é inegável. Não tem como não dizer que os seus produtos são muito bem feitos. Do GTA 1 para sua época ao Red Dead, que foi o último jogo lançado até o momento, todos têm extremamente qualidade, realismo ao máximo possível devido às suas épocas, claro. E não tenho o que falar disso. Verdade. Outra coisa também que eu acho que no Vice City não tinha era pilotar aviões. Avião, sim. Não tinha, né? Foi uma das coisas mais divertidas que fizeram. Verdade. Virou caos na cidade. Botar a manha lá do avião, apareceu um avião no meio da pista e você saía voando tanque. Foi muito legal. Joguei bastante ele, joguei.
Nunca zerei também. Fiz várias missões da Foi história, mesmo, zerou não? mas nunca zerei. Pô, distrai demais, né? Era só, Faz tempo só pra brincando. fazer. Também tinha os minigames dentro do próprio jogo. Dentro do próprio jogo. Tinha autoescola também. Autoescola. Tinha diversas atividades, né? Verdade. Deixa eu ver o que mais que teve de revolucionário no GTA San Andreas. Teve o Hot Coffee. Hot Coffee. É muita polêmica esse Hot Coffee aí, né? Verdade. O jogo chegou a quase ser proibido de ser vendido por esse motivo. Na verdade, ele saiu da prateleira em alguns países. Por quê? Para quem não sabe, esse Hot Coffee existe quando ele tinha um relacionamento grande com a mulher, ele ia para casa dele, fazia uma cena, só que do lado de fora, você sabia o que estava acontecendo dentro, mas não era nada extremamente exposto. Porém, na programação do jogo, existia uma minigame que você estaria vendo naquela hora. Foi um dos próprios criadores que fizeram. Eles tiraram de última hora porque uma conselheira, alguma coisa lá da Rockstar, Verdade. falou com ele que isso daria problema. Ele pegou e retirou em última hora. Só que a programação já estava toda lá. Quando o jogo lançou, os caras lá mexeu na programação e falou, opa, o que é isso aqui? Quebraram a programação e conseguiram acessar. Verdade. Mesmo ele não tendo sido lançado oficialmente, a avaliação da verificação indicativa dos Estados Unidos reavaliou o jogo, colocou um jogo como exclusivo para adulto, por causa dessas cenas, e ele teve que ser parou de vender algumas lojas, porque as lojas dos Estados Unidos, na época, ela não vendia jogo em loja se fosse exclusivo para adulto. Eles tiveram que recolher esses jogos, lançar um patch para PC para que eles parassem de usar isso, e no console eles relançaram uma versão já com essa trava. Porém, eles nunca excluíram isso. Nunca excluíram. Inclusive, até a versão atual, o remaster que foi lançado em 2021, se eu não me engano, ainda existe. Porém, eles conseguiram excluir algumas coisas. Diz que hoje ele está praticamente injogável. Injogável, né? E aí... Mas, se você buscar aí na internet, você ainda consegue o mod. Que eu joguei anos depois que eu ouvi falar. Na versão original você ainda consegue. No remaster, não. No remaster eles conseguiram tirar boa parte. Legal. Mas não, assim, não tinha nada demais, assim, era mal feito. Eles estavam assim, vestidos e tal, mas era explícito sem ser explícito. É verdade. Depois eu fui rever uns vídeos pra lembrar como era. Assim, nada demais, mas mal feito assim, até assim. Provavelmente não, como o Ed falou, não foi feito pra ser lançado, né? Foi tirado ali de última hora. Mas enfim, será que atrapalhou? Acabou atrapalhando as vendas? Muito pelo contrário, a polêmica impulsionou a venda ainda mais. Pô, legal. Ele vendeu mais de 20 milhões de cópias na época, foi muito. E, como a gente sabe, até o lançamento dos mais recentes, ele tinha sido o maior sucesso até aquele momento da série GTA. Pô, incrível. Legal, velho. Não atrapalhou nem um pouco. Verdade. E a Rockstar não é a primeira vez que ela entra em polêmicas, né? Tem outros jogos dela aí. Manhunt, que é um jogo extremamente violento, foi proibido em países, tudo. Então ela já está acostumada com isso. Verdade. Pô, legal. Por sinal, existe uma relação entre Manhunt e GTA, sabia? Isso eu não sabia. Um dos personagens aparece, mas vai ficar para um outro episódio aí que a gente pode falar sobre isso. E aí também no San Andreas começou também as missões de polícia. Sim. Polícia, bombeiro e o que mais? Taxista e de ambulância. De ambulância. Eram bem difíceis de você... Eu sempre joguei ele sem manha, sem chat, né? Era muito difícil você conseguir. E que se você vencesse cada um, você ganhava alguns benefícios, né? Esqueci agora qual era o benefício, mas eu não me recordo, não. Se eu não me engano, a missão da polícia eram 10 missões. E eu nunca consegui chegar na 10ª, chegava na 9ª. Que assim, você começava perseguindo um carro de bandido. Aí a cada estrela que você ia ganhando eram 10, e aumentando, né? 2. Aí tava um em cada mapa. Ou um em cada parte do mapa. E tinha tempo. E aí, no último, era muito difícil. Aí que chegava na 9ª missão, perdia. Aí, porra, abandonava lá. E isso porque eu já tinha jogado o jogo, explorado o jogo totalmente. E me dedicava a essas outras coisas. Do tanto que eu joguei também o San Andreas, velho. E até hoje as pessoas ainda descobrem coisas, né, velho? Até hoje
É absurdo. Como eu falei, né? A Rockstar ela presta atenção nos detalhes. É aquela coisa que faz a diferença. Você jogar um jogo 3 anos depois e ver uma coisa nova, sem ter sido atualizado nem nada, é absurdo. É, velho. Pô, é porque eu não lembro agora, mas eu vi um vídeo de um cara postando que tantos anos depois descobriu uma coisa que ainda as pessoas não tinham descoberto ainda. Vou pesquisar depois e vou comentar pra vocês aqui. Se vocês souberem o que é, comenta aqui. Foi um easter egg aí comenta aí. descoberto recentemente do GTA Sim, 4. sim. Ou do GTA San Andreas. Beleza? Algo mais a falar aí sobre... Não. GTA San Andreas não tem muito mais o que falar, apesar de eu ter... Como eu falei, eu nunca foquei muito na história, sempre foi aquela coisa de só zoar. Botar Bagunça. manha, pegar avião, pegar tanque, invadir a base. Aquela base lá era a coisa mais sim, divertida que tinha, é era invadir verdade. aquela base. Que bastava você passar perto que você já 5 ficava com estrelas. 5 estrelas. É verdade. Tem outra coisa legal também, eram as rádios. No Vice City já tinha as rádios, né? Mas no GTA tinha muita música de hip hop, Sim. rock, country. Tinha todo tipo de música pop. Era bem legal, bem legal. Muito Às bom. vezes eu ficava só rodando a cidade, trocando as rádios, ouvindo música. Verdade. Como se tivesse uma viagem mesmo, quando você pegava aquela estrada mesmo para ir pro interior. O interior. São Aí eu Fierro. botava a rádio lá, pegava aquela pistona, tô viajando aqui pro interior. Verdade. E às vezes eu fazia isso, rodava assim o mapa todo por fora, assim. O mapa era gigante. Muito bom, velho. É isso aí. Joguem San Andreas se não jogou. Está recomendando aqui. Jogue lá. Depois comenta aqui o que você achou. Beleza? Bem que eu acho difícil alguém que gosta de videogame nunca ter jogado. Eu acho muito difícil. Beleza, bom. E aí veio também expansões do GTA. Foi? Liberty City Stories e Vice City Stories. Foi para que videogames esse Eles inicialmente foram lançados para PSP. Fizeram jogos, obviamente, com um escopo menor por ser lançado no portátil. Expandia um pouco a história, tinha algumas coisas interessantes. Mas depois eles receberam a versão para PS2. Inclusive, se eu não me engano, eu tenho um disco original do Vice City Stories. Próximo programa eu vou trazer aqui, vou mostrar para você. Você tem ele, original? No PlayStation 2. É mesmo? Tenho. Pô, legal, velho. Muito No bom. próximo programa eu vou trazer para mostrar para vocês. E assim, como eu falei, ele trazia algumas coisas novas, mas ao mesmo tempo era limitado pela capacidade do PSP, né? Eu joguei pouco, mesmo essa versão do PS2 eu não joguei muito, porque eu já peguei ela bem tarde, já estava quase comprando o PlayStation 3 na época. Então, não joguei muito ela, não. Chegou a ver alguma coisa sobre esse jogo? Não, eu não joguei. Eu nunca tive PSP. E na época eu acho que já tinha lançado o próximo GTA e aí eu não joguei ele. Foi legal. E pro PSP, você tem ou teve PSP, né? PSP eu jogava o de meu primo, nunca tive. Ah, você não teve. Então nele você também não jogou esse GTA aí. Mas não era muito bom. Aquele tinha um analógico só, não era legal. Ah, tá. O PS Vita é muito melhor. Entendi. E o Tem PS dois Vita você analógicos. tem ainda? Você tem ainda o PS Vita? Não tem GTA, mas o PS Vita é um console melhor. Você tem ele? Ele tenho. Ah, você joga ainda ele? Jogo. Eu uso mais para jogar jogo de PlayStation 1 nele. Ah, legal. Mas eu gosto dele. Muito bom. Aí, ó. Beleza. Então, até aqui a gente tava então na era 3D. O início da era 3D, né? A evolução da era 3D. Que foi A até partir daí a gente começa a era HD. Foi o GTA 4, né? GTA 4. GTA 4 ele trouxe muita novidade. A primeira delas foi a sua engine gráfica, que era a Rage, que ela tinha física muito aprimorada. Eu lembro quando você batia o carro, o cara voava pelo vidro. Verdade. Na época parecia muito realista, né? Hoje já não tanto, porque os jogos evoluíram. É um jogo de 2008. Não joguei muito também, porque eu peguei o PlayStation 3 também bem no final da vida dele. Foi, Esse né? jogo lançou em 2008, eu comprei um PlayStation 3 em 2011. Então, na época, já tinha muito jogo para jogar. E foi uma época também que eu estava jogando muito online. Então, eu acabei jogando poucos jogos offline nessa época. Pô, você Fiquei jogava jogando online? muito jogo de tiro online. A época que eu joguei mais jogo online foi essa. Pô, Então, legal. acabou... Né, que era uma moda, jogos que não tinha nada a ver ter modo online. GTA, hoje tem o quê? God of War, tinha um jogo God of War com modo online. Era a moda da época, né? Então, acabou que eu caí nessa moda aí e acabei jogando pouco. Jogos que não eram online. Mas joguei um pouquinho, não no meu, no caso, no de amigos, nas locadoras também. Mas ele era absurdo, como eu falei.
Essa parte da física era muito boa. O personagem, a história era muito boa. Essa velha história, ele veio da Europa para os Estados Unidos, com o primo dele chamou ele, falando que era um porretão tal. Chegou aqui, o cara era todo enrolado, não tinha nada e acabou metendo ele um monte de roubada. Verdade. Aquela história clássica de GTA. Você chegou a jogar o 4? Eu joguei pouco, porque eu não tive PS3 e o meu PC não conseguia jogar, né? Já era um jogo bem avançado assim, já estava na era HD, eu não tinha placa de vídeo e meu computador era fraco para jogar o GTA 4. Então, Ele lançou por 360 também na época. 360? Foi. Foi. Aí, infelizmente, o 4 eu não joguei muito, mas eu via muitos vídeos. Essa coisa que a Ed falou também, né? De você bater o carro e ele ser arremessado para fora, não tinha no San Andreas, né? O carro explodia com você lá dentro e não acontecia. Então, teve essa novidade aí também. Quando você arrancava alguém do carro também, que jogava assim, a pessoa voava no chão, assim, de um modo... Eles passavam em mais bem Liberty City, feito. né? Que é uma versão de Nova York. Não Sim. tinha avião, que foi o que a galera reclamou muito. Ah, é verdade, não tinha avião. Provavelmente porque eles não conseguiram implementar. E, obviamente, eles estavam mudando para um videogame novo, uma geração nova. E aquilo que eu falei, né? Quando vai passando as gerações, vai ficando muito mais complicado de fazer um jogo. Era a geração HD, os custos foram lá para cima. Então, eles acabaram tendo que cortar coisas. E, infelizmente, esse modo com avião não rolou, né? Até por limitação dos consoles também. O PlayStation 3 e o Xbox 360 eram bons consoles, mas tinham suas limitações. O PlayStation 3 tinha problema de memória. O Xbox 360, apesar de ser um console mais redondo, mais bem feito que o PlayStation 3, ele era um pouco mais fraco na parte de processamento. Então, isso também acabava limitando os jogos. É verdade. Provavelmente, se fosse lançar os aviões, ou demoraria de lançar mais, ou também não ficaria tão bem feito. Não, ficaria todo mal otimizado. Então, eles optaram por não lançar. Mas, como eu falei, foi um jogo que eu acabei não jogando muito, porque quando ele lançou, né, eu só jogava ou em locadora ou na casa de amigos. E quando eu comprei o PlayStation 3, faltava pouco tempo para lançar o 5. Eu optei por esperar, né? Ah, o 5. Ah, Eu sim, comprei entendi. o GTA PlayStation 5. 3 em 2011 e o 5 lançou em 2013. Legal. Agora, que coisa, né? Era um jogo mais avançado que o San Andreas, assim como o San Andreas era mais avançado que o Vice City. Mas, quando a gente fala do passado, assim, as pessoas lembram mais do San Andreas do que o 4. Não é verdade? O 4 ele vendeu bastante. Foi bem avaliado pela crítica, os fãs gostaram. Porém, ele tem essa coisa de ter ficado essa lacuna. Eu não sei se é porque o 5 também foi um monstro absurdo e ofuscou ele. Aí quem lembra antes do 5 lembra do San Andreas, e quem não lembra quem lembra do San Andreas pula para o 5. Acaba que ele ficou em um meio termo aí, que a galera acabou, de certa forma, esquecendo ele, né? Pô, é verdade. E Liberty City é uma cidade que eu gosto muito de GTA, eu gosto de jogos em Nova York, apesar de ter 1 bilhão de jogos em Nova York. Sim. Mas eu gostaria de ver um jogo novo em Liberty City, talvez daqui a 30 anos, quando eles lançarem o GTA 7. Mas foi isso. Eu acho que o sucesso do GTA V acabou ofuscando ele. É verdade. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o San Andreas é que tinha um mod para computador para você jogar online. Você chegou a jogar? Não. Rapaz, na época que eu instalei, eu passei uns 6 meses assim, direto jogando ele. Era muito divertido. Se o 5, que foi o primeiro que teve um modo online oficial, eu joguei bastante. Nessa época eu ia ficar louco. Verdade. Tinha até gente que criava as suas próprias cidades, eu digo assim, usando o mesmo mapa, mas era uma cidade de alguém. Aí se quisesse, você entrava lá no mapa dele e jogava com as regras deles lá. Massa, muito legal. Sim, aí voltando ao 4, é isso, né? A gente acaba lembrando mais do San Andreas do que o GTA 4, apesar de que também era um jogo muito bom, evoluiu muito. Mas é isso aí. Porque depois chegou o... não, antes da gente falar do 5, teve expansões. Né? Você chegou a jogar essas expansões? As expansões eu não joguei, a galera falava muito bem. Eram expansões com muita história nova, muito conteúdo novo. Ao contrário de muita coisa que aconteceu naquela época ali de expansões vazias, que era só para pegar dinheiro. Ela trazia conteúdo novo, personagens novos
E, como eu falei, eu não joguei, mas a galera que jogou, eu assisti no vídeo, na época eu não comprei, mas eu vi vídeos e tal. O meu amigo que tinha PlayStation 3, ele só tinha a versão base, ele não tinha expansão. Então, eu acabei não aproveitando ela. Mas aí iniciou também a expansão, já era baixável, né? Não era um disco. Sim, já era. Não, eles lançaram uma versão em disco, Um disco das expansões? uma versão completa com os 2 jogos e também era baixável. Porque essa geração PS3 360 foi a que popularizou esse negócio de downloads em consoles. Sim, sim. Já existia antes, principalmente no Xbox original, ele já tinha uma certa conexão online, o PlayStation 2 também tinha, só que era bem fraca. O PlayStation 3 e o 360, eles foram que deram esse pontapé e hoje é uma coisa normal, né? Verdade. Vamos conectar mais fácil até do que conectar um PC online. Tanto que hoje, se você quiser, você nem tem disco nenhum, né? Você joga tudo online, que vai ser um bate-papo futuro aí, né? Jogos físicos versus jogos digitais. É um programa que a gente vai fazer. Mas é isso, deu início às expansões baixáveis dos jogos. E aí chegou o grande fenômeno. Sou suspeito para falar, né? Um dos maiores 210 milhões de cópias vendidas, 3 dessas foram minhas. Uma no PlayStation 3, uma no PlayStation 4, uma no PlayStation 5. Desde o PS3 que você joga ele. É absurdo. Só isso que eu tenho a falar. Na época do lançamento original do PlayStation 3, eles tinham gráficos absurdos para o console. No relançamento para o PS4, ele melhorou o que ninguém acreditava que podia ser melhorado. No PlayStation 5, não foi um absurdo tão grande, mas melhorou mais ainda o jogo. Pela primeira vez, você jogava com 3 protagonistas ao mesmo tempo, isso foi muito legal. Verdade, muito bom. Você trocava o personagem, ele fazia a imagem como se fosse do Google Maps, subia e ia para outro personagem. Caramba. O que era legal é que cada personagem tinha a sua vida, então ele não ficava parado esperando você jogar. Você deixava o personagem em um local, ia jogar com outro, quando você voltava ele já estava em um local totalmente aleatório. Isso era muito Eu adorava mudar para Travis, que era o mais louco dos 3. Sim. Era o Michael, Travis e o outro eu esqueci o nome. Não lembro. São 3 personagens, eu não lembro o nome do terceiro, não. mas o Travis era o mais louco. Você mudava, ele estava no viaduto, quase se jogando, procurando briga com a polícia, 10 carros de polícia seguindo ele, do nada. Você caía numa laranjada, literalmente, de ter que fugir da polícia de 3, 4 estrelas, porque ele fez um problema lá que você nem sabe o que era. Nem sabe. Então, eu achei muito legal, muito legal. Ele começa uma história mostrando um pouco antes o que aconteceu entre os personagens. Eram 3 personagens, era Michael, Trevor e um amigo lá. Eles fizeram um roubo, não deu certo. Aí depois você vai descobrindo outras coisas. Não acho que não é spoiler falar, porque o jogo já tem 12 anos, né? 12. Que o Michael traiu eles, entregou para a polícia para ter liberdade, né? E aí, quando esse Travis descobre, ele vai atrás do Michael para se vingar, mas depois eles acabam tendo problemas. Esse terceiro personagem, que eu esqueci o nome agora, se junta a eles. E aquela velha história de GTA acaba causando problema, se envolvendo com gente errada. Eles têm que correr atrás para resolver os problemas. Verdade, olha que interessante. Eu demorei um pouquinho de jogar, porque eu só fui jogar ele no Xbox One. Bastante tempo depois. Mas você jogou no 3, no 4 e no 5. E como era a evolução dos gráficos de um console para o outro? Aumentava do 3 muito? pro 4 foi absurda mesmo. Melhorou muito a qualidade da água, os cenários. Tinha coisa que era besteira, mas muita coisa melhorou muito. Do 4 pro 5 eu não vi tanta melhora assim. Sim. Você consegue ver vídeos na internet que os caras dão zoom lá, você acaba vendo melhor a diferença. Mas eu não vi tanta melhora que seria necessário ter uma versão nova. Eu até me arrependi, de certa forma, de ter comprado. Foi mesmo. Mas não é que é ruim. É porque não existe essa melhora absurda. Sim. Mas ainda é um gráfico melhor do que o que você viu no Xbox, no caso. Verdade. Mas você conseguia no PS5 jogar a sua versão do PS4? Se tivesse... Consegue, sem problema nenhum. Agora ela vai ficar com o mesmo gráfico do PS4. Ele não melhora. Tá. Entendeu? Entendi. Interessante. E a versão online, você chegou a jogar bastante? Porque eu não joguei online. Eu joguei mais no PlayStation 3, a versão online. Joguei bastante. O GTA Online é o que a galera sempre fez no GTA. Que é você chegar e fazer loucura. Matar gente. Você vai entrar lá numa lojinha de posto, assalta a loja. Aí daqui a pouco você está assaltando a loja, passa um jogador e te mata no meio do caminho.
É uma loucura generalizada, é muito divertido. Depois eu perdi um pouco a paciência de jogar, mas é muito divertido. Não é à toa que até hoje é rio de dinheiro. A Rockstar tem lucros absurdos, não somente com a venda do jogo, mas com o modo online, que ele até separou. Hoje pode ser comprado de forma separada. Separado só o modo online. Legal. Mas dá muito dinheiro porque eles têm muita microtransação. Eu nunca gastei nada, mas o pessoal gasta muito nele. Gasta muito. Gasta. E você acha que um dos motivos para demorar tanto o lançamento do 5x6 é porque ele acabou gerando muito dinheiro ao decorrer dos anos? Diferente, né, dos outros? Com certeza. Você pensar como uma empresa, você está com um produto ali que está te dando lucro, após lucro, com um investimento mínimo, já que é uma coisa que já foi criada. Você está fazendo atualizações de algo que já existe, é muito mais barato do que criar algo do zero. Então, você vai manter aquilo por mais tempo possível, até você ver a seta começar a descer, a partir daí você vai se importar em lançar algo novo para ver a seta subir novamente. Então, é uma razão óbvia. Claro que tem o fato que eu já falei aqui várias vezes do perfeccionismo dele em lançar outros jogos, em lançar os jogos. Nesse meio tempo aí teve o Red Dead 2, que eles fizeram. Então, isso também pode ter atrapalhado a demora do 6. Mas o lucro, com certeza, foi um dos motivos principais. O sucesso do GTA V e do GTA Online, com certeza, foi um dos fatores do GTA 6 ter demorado. Por outro lado, também possa ter dado a liberdade à Rockstar também de preparar o 6 com tanto capricho como parece que está sendo produzido, né? Já que estava gerando dinheiro ali e teve tempo de fazer uma pré-produção e uma produção tão boa, então talvez 12 anos depois a gente tenha... Não, com certeza. Um grande eles tiveram sucesso. Tempo, dinheiro, obviamente, não falta. Então, isso também foi um ponto positivo. Como eu falei, não estou dizendo aqui que a Rockstar é uma empresa ruim porque só quer dinheiro. Toda empresa quer dinheiro, isso é fato, é óbvio. Claro. Uma Não empresa sobrevive. quer abrir para fechar por não ter dinheiro. Mas o que ela usa esse dinheiro para fazer um jogo que entregue, como foi o GTA V, aquilo que você vai ficar por ano jogando, você vai comprar 2, 3 vezes, para mim está ótimo. Verdade. E ainda tem atualizações? É lançado O modo online tem atualizações até hoje. Eles não lançaram atualização de história para o 5 como teve para o 4, mas o modo online, acho que é todo mês, ou é toda semana, 15 dias. Eu não lembro a periodicidade, mas tem atualizações sempre. Não para. Mas atualização o motivo atrás de pra atualização. focar, né, nesse não é o mesmo nível trabalho. de um Fortnite da vida, mas sempre tem muitas atualizações. Legal, beleza. Então vamos falar agora sobre o futuro da franquia, né? O que é que você espera aí com o 6? Só uma curiosidade sobre o 5. Hã? Eu joguei bastante no PlayStation 3. Eu jogando anos depois no PlayStation 4. Aconteceu essa coisa comigo, de acontecer uma cena que eu nunca tinha visto. Eu tô andando lá pelo mapa, uma mulher sai de uma igreja que ela estava casando, desistiu de casar. Ela entra no seu carro e pede para fugir com você. Aí o pessoal, o marido vem atrás no outro carro. E os caras. Aí só que eu lembro que, não sei se foi a polícia ou outro carro que estava me seguindo, acabou atirando e matando a mulher e eu perdi a missão. Porra, Eu fiquei assim, caraca, eu não sabia nem que era uma missão. Mas era uma missão mesmo? Era uma missão do nada, só que não dá game over. Perde a missão e acabou, você perdeu aquela missão. Era uma missão extra, então? É uma missão extra que aparece aleatória. Existem vários eventos aleatórios no jogo. É tipo o evento aleatório, pode aparecer do nada. E nem sempre que você passa por aquele lugar vai acontecer. E você tem que passar por aquele lugar específico. Então, até hoje, provavelmente ainda deve ter coisas absurdas acontecendo nesse jogo. Pô, massa, muito bom. No modo normal, não é modo online, não. Modo normal. Modo normal. Offline, modo história, no caso. Vou voltar a jogar o 5, que eu não zerei ele. Vale a pena. Vou voltar a jogar sério, que só dá vontade realmente de você ficar se distraindo lá, mas vou voltar. E o RP? O RP não é algo oficial, né? Não. É alguma modificação do pessoal. Eu nunca joguei, não. Eu vejo o pessoal comentando. Mas é alguma modificação que o pessoal faz. Não tem nada Nunca utilizei, não. Entendi. Legal, beleza. Bom, e aí, GTA 6, velho? A gente comentou aqui sobre ele, né? Bastante. Estou na expectativa, como eu falei no último episódio.
Vai voltar para Vice City, né? Que bom. Para quem jogou Vice City vai ser legal ver o Vice Mapa City agora que eu em gosto alta demais. definição. Expandido, obviamente ele não vai botar a sua cidade, ele deve botar o entorno também. Sim. Aquela parte ali dos alagados, né? Que é em Miami e tal. Obviamente, só teve um trailer até hoje. Um trailer. Por isso que a galera fica nessa expectativa. Será que vai lançar esse ano mesmo? Um jogo que foi anunciado, não lembro se foi 2023, e há 2 anos, e nenhum outro trailer. Eles afirmam que vai ser lançado esse ano, mas fico na expectativa aí. Pode ser que seja, pode ser que eles adiem um pouco. Vamos aguardar, mas eu estou na expectativa lançar. Vou comprar no lançamento. Vai comprar. Quero saber essa história do preço aí que a gente já comentou, né? Verdade. Se vai ser esse preço aí mesmo. Eu não sei se eles teriam essa coragem absurda de colocar um jogo a $100, mesmo no padrão dos Estados Unidos, da Europa, que seria 100 euros. É algo muito alto mesmo. Para nós aqui é absurdo, que seria 600, 650 reais. Mas lá também para eles é um valor absurdo. $100 em um jogo é um absurdo. Mas se for mesmo $100, você acha que chega a quanto aqui? $100 aqui vai ser 650 reais. É mesmo? Porque, pela lógica, $70, que é o padrão hoje, aqui é 350 reais. Que é o preço máximo, né? Dos jogos. O preço máximo de uma edição normal, $70. E aqui 350. Tem empresas que convertem aqui para 380. Se eu não me engano, a EA que faz isso. Mesmo? Alguns jogos de lançamento dela, ela cobra 379. Caramba. Mas lá é $70. E se Então, chegar assim, a 600 mesmo, 650, você acha que ainda assim vende muito? Oi? Se chegar aqui realmente a 650, mesmo assim, você acha que vai vender muito? Com certeza. Vende A demais. galera vai ficar o ano inteiro sem comprar jogo, só para comprar ele. Eu não duvido de forma nenhuma que ele vai vender muito. Porém, eu acho que, em termos de marketing, vai ficar ruim para a marca. Que a galera vai comentar na internet. Pode haver até um certo boicote, mas ele não vai deixar de vender muito. Mas eu acho que eles não vão por esse caminho. Pode ir pelo outro que a gente comentou no outro episódio, sobre eles dividirem o modo online do modo história e aí vender de uma forma mais barata. Mesmo que, sei lá, $70, que é o padrão, você leva só o modo história. E caso você queira o modo online, você paga $30 adicionais, como se fosse um DLC. Baixa DLC. Eu creio que esse caminho eles podem seguir. Seria mais interessante, né? Porque quem não quer jogar o modo online, compra só o modo história, ou quem quer só jogar o modo história agora, paga lá os $70, zera, aproveitou o jogo, agora eu quero jogar o modo online. Paga mais $30, pega o modo online. Eu acho que eles podem seguir esse caminho, caso eles façam isso. Porém, abre uma brecha aí para as outras empresas irem por essa linha, né? E a gente sabe que videogame é um hobby caro. Muito caro, Não somente aqui no Brasil, mas fora também. Mas falando da nossa realidade, é absurdamente caro. Pessoas que ganham salário mínimo, não tem como ter um hobby desse. É extremamente absurdo. E tem os impostos do governo, claro. O preço já é caro, os impostos aumentam lá para cima. Não estou dizendo que tem que haver 0% de imposto. Tem outras coisas que o governo tem que priorizar. Mas também pensar nessa forma de não levar um hobby a mais para as pessoas, tem que ter um equilíbrio. Verdade. Inclusive, eu acho que deveria haver mais investimento do governo, não somente nessa parte, mas na parte de desenvolvimento. Eu acho que propriedade intelectual hoje é mais interessante do que bem físico. Propriedade intelectual gera mais dinheiro do que bem físico. Se você pega o Japão mesmo, que é uma ilha, como é que ele tem mais dinheiro que o Brasil? Como ele é um país mais rico que o Brasil? Propriedade intelectual. Ele não precisa fazer 1 trilhão de trigo para vender, porque ele vende propriedade intelectual. É um dinheiro fácil de ganhar e que dá muito lucro. Você criou sua propriedade ali, você vai ganhar dinheiro sobre aquela marca. Então, o Brasil tem que parar de ter essa mente de eu preciso exportar coisas e não criar coisas. Tem que ser criado, a gente precisa ter esse pensamento. Então, tem que investir na parte de criação, tem que ter esse apoio do governo, tem que ter especialização, tudo isso é necessário. Interessante, um bom tema aí, né? A gente futuramente conversar, propriedade intelectual. Não, o Brasil vai continuar eternamente o país do futuro. Beleza.
Bom, aí temos a influência do GTA sobre outros jogos. Da própria Rockstar, né? Exato. Como a gente já mencionou aqui, o Red Dead. Um jogo que eu gosto muito. O primeiro eu não joguei muito pelo mesmo motivo, né? Eu estava na expectativa do GTA V. Ele lançou em 2010, eu comprei o PlayStation 3 em 2011. Joguei ele um pouco, até mais do que o GTA 4. Não zerei também, Sim. mas gostei bastante da história, as novidades que ele trazia. O mapa era gigantesco É verdade. e foi bem legal, foi bem legal. Você chegou a jogar ele? Joguei no computador, mas foi pouco também. Joguei pouco. Eu não joguei o modo zumbi, que a galera gosta muito. Ah, sim, é Nunca verdade. joguei. O modo Foi uma zumbi. expansão que teve. E não Mas o foi- 2 eu joguei bastante. O 2, né? E o 1 não foi Ele não- desenvolvido pela Rockstar. Ele né? lançou no Foi mesmo ano que que God of War, o de 2018. o Redemption. E na época eu tive que escolher um dos dois para jogar. Comprei os dois, mas tive que escolher um para jogar. Optei pelo Red Dead. Então foi um jogo que levou muito tempo meu, né? Que é um jogo gigante, diversas coisas para fazer, mapa enorme. Algumas partes dele eram meio arrastadas, tipo, ele não ele não tinha como você ir de um ponto ao outro do mapa de forma rápida no início do Lembro, jogo. Depois lembro. que ele vai criando uns locais que você pega uma carruagem que te leva. Só que Sim. esses locais são muito distantes. É Então isso daí verdade. acabava fazendo ficar um pouco maçante no começo. Depois que você libera tudo, fica mais tranquilo. Falando do Redemption 2, né? Que você tá falando. O 2. 2, sim. Mas ele é graficamente absurdo, né? Até porque foi o último jogo deles lançado, né? É lindo demais o jogo. Detalhes, você andar na neve, você ter que pegar o cavalo, laçar o cavalo. Tipo, como sempre a Rockstar focando nos detalhes. Verdade. Passei muito tempo naquele jogo. As caças, você tinha que caçar Caçar. animais. Sim, lembro. Aí tinha um joguei urso também. gigante lá, eu me lembrei logo daquele filme lá, O Regresso. O Regresso, O sim. urso te atacando. Tem um jacaré lá especial, que ele é albino enorme. Essas caças especiais são muito legais. Tem pesca, tem diversas atividades do jogo. É o padrão de Rockstar. Rockstar, é verdade. Eu me lembro que eu comecei a jogar ele e no começo você é obrigado logo a jogar uma missão lá, né? Sim. E depois libera. E quando liberou o mundo, eu também comecei a fazer várias coisas que não tinha nada a ver com a história e acabei me distraindo, por isso que eu não zerei também, velho. Que realmente era a gama de coisas pra fazer no jogo era muito grande. Uma coisa legal que ele tem é que ele tem uma passagem de tempo. Então você chega em uma cidade, os caras estão construindo uma casa. Quando passa o tempo, você volta naquele lugar, aquela casa foi Tá construída. Que incrível. Bem legal. Como eu falei, os detalhes da Rockstar fazem toda a diferença. Verdade, muito legal, velho. E o Bully, você jogou muito? Bully, vou falar aqui que talvez seja meu jogo favorito. Vou dar um spoiler aqui. É mesmo, velho? Da Rockstar. Até hoje, foi o único jogo da Rockstar que eu fiz 100%. Tudo que tinha para fazer, eu fiz. É muito. Eu não deixei todos os nada segredos sem dele. fazer. Se existisse troféu, naquela época eu tinha platina. Tudo que tinha para Caramba, fazer, eu velho. fiz. Eu peguei todos os itens, fiz todas as aulas, fiz todas as missões extras. Tudo que tinha para fazer no mapa, eu fiz. Foi um Que jogo legal, que eu passei né? horas e horas e horas jogando. Também joguei muito, velho. Acho que meu irmão, Júnior, acho que ele também fez 100%. Era um dos jogos favoritos dele. Eu acho até que ele se achava parecido lá Ele com... tinha as facções, né? Que era as gangues da escola. Sim. Aí você pode chegar ao nível máximo com elas. Eu fiquei no nível máximo com todas. todas. Aí tem aquele final lá que é caótico, que vira aquele caos na escola. Não sei se você lembra. Lembro. Como se fosse lembro, uma sim. guerra. Uma guerra, é Você verdade. luta com um amigo dele. Aquele jogo é absurdo. Foi um dos mais polêmicos por se passar em um ambiente escolar. Aí eles não deixavam você fazer tudo que você podia fazer no GTA. Claro, por exemplo, se você tentasse, não façam isso, mas se você tentasse bater uma criança menor que ele, era uma falta grave, todo mundo ia em cima dele. Verdade. Ao contrário de você batesse uma pessoa do mesma idade dele, já não era tão grave a falta, né? Verdade. Mas também não façam isso. Mas, assim, aquela vida na escola, você ser obrigado a estudar, de noite você ter que sair escondido para o professor não te pegar. É verdade. Ele me agradou. Tinha a cidade ao redor, que não era tão grande quanto a cidade de GTA, mas era grande o suficiente para você explorar. Tinha diversas atividades, tinha o parque, tinha um bocado de coisa para fazer no parque. Verdade. Cara, Tinha Bully- jogos, queimada, né? Tinha queimada, que era legal de jogar também. Queimada era muito legal. Muito bom. Bully é incrível. Ele tem uma versão remasterizada
para PlayStation 4. Eu não lembro se ele tem para Xbox. Você chegou a comprar também? Não, essa versão eu nunca comprei. Ela fica até barata. Qualquer dia eu vou comprar. Mas, assim, eu quero uma continuação. Só que eu acho que eles não vão mexer nesse vespeiro. Não vai não, né? Acho que Porque não, hoje em não dia vai dar seria certo. muito... Como o primeiro foi muito polêmico. Inclusive, ele foi proibido de ser vendido no Brasil. Foi O proibido? Ministério da Justiça proibiu a venda dele no Brasil na época. Não só no Brasil, teve outros países que proibiram também. Ele voltou anos depois, não sei se houve a liberação, não sei o que houve, sei que anos depois ele voltou a ser vendido. Mas na época do PlayStation 2, depois ele foi relançado para o Xbox 360 e para o Wii, ele foi proibido, teve que tirar de todas as prateleiras do Brasil. Caramba, não. Porque, convenhamos, é muito mais polêmico que o GTA pelo tema, né? É Verdade. uma coisa escolar, criança batendo em criança. Então, assim, a gente se diverte ali, mas quando a gente para pensar, não é uma coisa legal. É verdade. Imagine você, criança, viver naquela escola ali, não seria bom. Verdade, seria não. Pô, legal, velho. Realmente. Você zerou, chegou a zerar ele? Zerei sim. Não fiz 100% como você fez, mas zerei. Foi um jogo que eu gostei muito. Eu joguei ele. Foi no PS2. Foi no PlayStation 2 que eu joguei. Eu demorei de ter o PlayStation 2 também, mas quando tive eu joguei os melhores e esse foi um dos que eu joguei muito também. Ele eu usei revista. Eu falei que eu tenho revista a partir do PlayStation 3, mas eu tenho dele. Bully. Você me emprestou também, eu lembro. Eu lembro dele. Pra pegar os extras lá, acho que tá tudo até marcado do lado Tá que eu fui marcado, pegando. né? Eu lembro. Não Mas, era fácil não, né? Vai fazer o 100% assim, não. a GTA, como eu falei, eu acho difícil ter uma continuação dele pela temática. Fico na expectativa, mas não creio que venha, não. E venha ter. Legal. Bom, muito bom. Antes de encerrar, vamos ter um debate rápido aqui. Para você, qual foi o melhor GTA de todos? Melhor GTA, sem sombra de dúvida, San Andreas. Sandra? Foi um dos que eu mais joguei. Foi o que me fez gostar da série realmente. Como eu falei, eu joguei o 1, joguei o 3, joguei o Vice City, mas o que me pegou mesmo foi o San Andreas. Pra mim, eu fico meio dividido, mas eu boto assim, ó. 75% San Andreas, 25% Vice City. Porque o Vice City também foi um jogo que, na época, era um dos melhores que o meu computador conseguia rodar. E aí eu joguei muito ele. Tinha muita coisa pra fazer. Então, ainda tenho uma memória afetiva muito grande com ele. Mas o San Andreas foi uma revolução muito grande. E eu acho que foi um dos jogos que eu mais gastei horas jogando até hoje. San Andreas também gastei muita hora. E qual você menos gostou? Vamos ser um pouco polêmico aqui. Que eu menos gostei? Rapaz... Eu acho que o 1. Minha opinião é a mesma. É 1 também? Mas, como eu falei, porque eu não me acostumei com a jogabilidade, né? Sim. Falei, já joguei ele muito na fim da vida do PlayStation 1. Talvez se eu jogasse na época do lançamento, eu me acostumasse melhor. Porque ali no fim da vida do PlayStation 1, a gente já tinha uns gráficos mais elaborados, o PlayStation 2 já lançado, então a gente já tinha uma outra perspectiva do que eram os jogos. Se eu jogasse ele no lançamento, talvez eu não tivesse essa mesma visão. Sim. Então, para mim também é um. Não que ele seja ruim, mas é o que eu verdade. menos gostei. Bom, é por isso o 2 foi uma evolução muito grande dele. Então, também tenho uma memória afetiva muito boa com o 2. Mas é isso, eu joguei pouco 1. Talvez seja por isso. E Beleza. GTA 6, você acha que vai ser um sucesso, um estrondo como foi o 5? Sim, eu O acho. 5, nos 3 primeiros dias, fez $1 bilhão. 1 bilhão nos 3 primeiros bilhão? dias. Será que o 6 vai seguir essa... Acho que sim, velho. Essa Pelo linha? valor e pela Ainda mais sendo expectativa mais caro, criada. Naquela época, acho que era $59, era 49. Ó, é capaz de fazer 2 bilhões, então. Com certeza. Vai quebrar todos os recordes, como sempre. Eu também tenho essa expectativa. Como eu falei, se ele for na casa dos $100, pode haver algum boicote ali, mas mesmo assim acho que não deixa de quebrar recordes, não. Verdade. Bom, é isso aí. Expectativa. Comente aqui o que você espera do GTA 6. Deixe aí seu comentário. Beleza? E aí, você tem mais alguma coisa a acrescentar aí, velho, sobre o GTA? Não, somente isso mesmo. Como ele falou aí, comente suas expectativas, comente o seu favorito, comente o seu primeiro jogo, comente alguma curiosidade, né, alguma coisa louca que aconteceu com você em algum desses GTAs aí, pra gente brincar aí, falar nossas memórias com GTA, né? Verdade.
Beleza, ó, antes de encerrar aqui, vou falar novamente aqui sobre os nossos patrocinadores, o Estúdio Somar, principalmente, onde nós gravamos aqui é o Universo Somar. Vai lá, siga a gente no Instagram, vou pedir para a nossa diretora colocar aqui na descrição, ou talvez ela coloque aqui o QR Code, para você entrar em contato com a Somar. A Wolftech, se você procura aí uma empresa de informática ou segurança eletrônica, procure lá a Wolftech, eles têm um atendimento especializado excelente. E também a Casa do Silk, que produziu as nossas canecas aqui, ó, lindas. Você procura uma também, vá lá, fale com o Cristóvão, que você vai ser bem atendido. Beleza? Então é isso aí. Valeu, Ed, mais uma vez. Até a próxima. Nos vemos aí no próximo Valeu, episódio. galera. Beleza? Tchau, tchau. Até mais.